fartando, você já está aí se acomodando, se preparando, se acalme e agora vamos praticar a informática realmente, porque você não apenas estuda, mediante aí as aulas online, você tem a praticidade de estar frente ao computador e poder utilizá-lo para estudar realmente o que você precisa. Então aqui estamos dando apenas a orientação necessária para que você saiba o que cai na prova, como estudar e como observar tais informações. Então o recurso aí é tranquilo. Vamos falar agora do Windows Explorer. O Windows Explorer, o que ele é inicialmente, o que ele faz no computador e quais são as questões então vinculadas a este cara. O Windows Explorer ele é um gerenciador de arquivos, ou seja, ele é um programa feito especificamente para navegar entre arquivos e pastas do computador. Agora, um cuidado, sempre perceba o que ele é. Ele é para isso, gerenciar arquivos e navegar entre os arquivos e pastas do computador. Claro que ele tem outros recursos, por exemplo, por meio dele eu posso acessar páginas da internet? Posso acessar páginas da internet. Porém, ele é um navegador ao caracterizar que ele pode fazer isso? Não, ele não é um navegador de páginas da internet. Ele pode acessar, ele permite, mas ele é um gerenciador de arquivos. Segundo, também consigo acessar os arquivos e pastas que estão na rede dos computadores locais da minha empresa ou da minha residência e assim por diante. Então ele permite fazer todos esses acessos, mas ele é um gerenciador de arquivos. Cuidado com essa estrutura. A cara básica dele que você tem aí no seu material, você vai ilustrar essa estrutura. Sugiro que você faça alguns desenhos, desenhe e marque mais propriamente o que representa cada uma das suas partes. Então você tem aqui uma estrutura que podemos dividir em três partes inicialmente. A parte superior, aí onde que aparecem as barras e ferramentas, e a parte inferior, onde que dividimos ela, na verdade, entre lateral esquerda e direita. Óbvio que é esquerda e que é direita, né? Não, cuidado. Por quê? Porque dependendo do que você fizer, existe um botãozinho dentre esses três aqui em destaque, o do meio mais especificamente, que quando acionado, ele vai criar um outro painel à direita. No entanto, quando a questão referir-se, mesmo na situação, tem mais um terceiro painel ali, ela está referindo como parte direita da janela a esta parte. Então esse é o cuidado, saber quem é a parte direita dentro da organização, porque eles podem questionar a respeito do que se vê dentro de cada uma dessas partes. Então vamos começar aí primeiramente falando das barras. O que você observa? A primeira barra aí que você tem como regra é a barra de menus. Só que a barra de menus está desabilitada por padrão, ela não aparece. Para exibir a barra de menus, isso em qualquer programa, basta teclar Alt, que vai aparecer. Então, por exemplo, no Mozilla Firefox, Internet Explorer, no próprio Google Chrome, nesses programas que você não vê a barra de menus, pressionando Alt ela será exibida para você ter acesso às suas devidas opções. O mesmo vale para o Windows Explorer. Está lá a barra de menus, só não está aparecendo, tranquilo? Então a opção da tecla Alt. Esta outra barra que estamos vendo, que tem o botão voltar, botão avançar e a própria barra de endereço, é a barra chamada barra de navegação. Por meio dela é que eu vou ter aí a precedência de avançar para as pastas que eu estou entrando, voltar e assim sucessivamente. Então é esta organização, voltar e avançar. Algo similar ao que você tem nos navegadores de internet, não é mesmo? E aí você tem aqui a barra de endereços. Observe que a estrutura padrão da barra de endereços é apresentada aí por uma flecha, aí um determinado nome, aí se você colocar, por exemplo, uma outra pasta, vai ter mais uma flecha e assim sucessivamente. Porque ele tenta trazer algo mais visual. Se você quiser, por exemplo, mudar de pasta, basta clicar no nome da que está anterior a ela e assim pode fazer a navegação de uma maneira mais interativa. A própria flecha pode ser clicada. E ao ser clicada, essa flechinha na barra de endereço, ela vai mostrar para você quais são as pastas que estão dentro desta que está aberta. Então, se eu clicar a flecha da direita, vai mostrar quais são aquelas que estão dentro desta. Se eu clicar à esquerda daquela que estou visualizando, vão mostrar-se aí as pastas irmãs dela. Então, eu posso, inclusive, fazer essa navegação mais dinâmica por meio deste processo. Então, a barra de endereços. Ou eu posso digitar o endereço como eu quiser, de maneira mais direta, o endereço próprio realmente. Então, para isso, eu daria um clique duplo dentro da barra de endereços e aí eu digitaria o endereço completinho. C2 pontos, barra invertida, o nome da pasta, barra invertida, o nome da outra pasta e assim com os outros detalhes aí mais. Então, eu tenho a organização funcional da parte da barra de endereços. Ao lado dela, eu tenho um campo de pesquisa. O cuidado acerca deste campo de pesquisa é como deve ser utilizado. Por exemplo, ele está ali para filtrar, na verdade. Inicialmente, então, se você digitar alguma palavra ali dentro, ele vai procurar entre os arquivos e pastas que estão dentro desta pasta aberta. Então, você está dentro de uma pasta
Quando digitou alguma palavra ali, ele vai pesquisar o que está dentro dela e não o que está fora. Então, se ele digitou uma palavra, não quer dizer que ele vai pesquisar apenas o nome dos arquivos. O próprio Windows ele tem essa capacidade. Se você tem ali, por exemplo, uma planilha do Excel ou mesmo um documento de texto do Word, apresentação do PowerPoint, ele tem a capacidade de buscar a palavra digitada dentro dos documentos. Então, às vezes, você olha aqui e parece um documento, mas esse nome do arquivo não tem nada a ver com o que eu digitei, mas provavelmente dentro deste arquivo está localizado alguma outra informação, aquela palavra dessa estrutura. Então, ele traz a informação ali diretamente para você de alguma forma, mas que tenha vínculo com aquele campo de pesquisa. Então, a relação básica aí. Mas você, dentro deste campo de pesquisa, pode se utilizar algumas básicas, simples regras de pesquisa. Você pode digitar lá, por exemplo, asterisco.doc. Ao realizar, por exemplo, uma pesquisa assim, você deve entender que o asterisco ele tem a intenção de ser a representação do qualquer. Então ele vai pesquisar qualquer arquivo dentro desta pasta que seja do formato .doc. Ou, em suma, vai mostrar todos os arquivos que estão nessa pasta que são .doc. Aí é a mesma interpretação do qualquer ao todo. Então você tem a análise representativa aí do asterisco que pode ser utilizado. O mesmo posso usar, por exemplo, eu tenho lá um documento, só que esse meu documento eu não sei qual é o formato dele, mas eu sei o nome. Então eu coloco lá documento, ponto e asterisco. Assim o programa vai me listar todos os documentos que tem aquele nome e que pode ser de qualquer formato. A ideia do asterisco em uso no campo de pesquisa. Claro, se a minha pesquisa precisar ser feita de uma maneira mais detalhada, em outras pastas e tudo mais, a partir do resultado eu vou ter acesso às informações de pesquisa. Aí é decorrente do processo. Mas inicialmente eu posso simplesmente acessar por ali e digitar pelo que eu tenho na pasta. Muito bem. Aí dentro dessa ideia de lateral esquerda e direita, você tem que ter um cuidado. Porque na lateral esquerda nós visualizamos locais. O que são locais? Lixeira, meus locais de rede, meu computador. Essas estruturas elas têm a característica de serem locais propriamente ditos e não uma estrutura de pasta. Também visualizamos pastas e diretórios ali. Mas cuidado, eu não visualizo arquivos. Eu visualizo arquivos apenas na lateral direita dessa tela. Porque olha a pegadinha sucinta para pôr em prova. Para renomear uma pasta, é suficiente clicar com o botão direito sobre ela na sua localização, seja no painel direito ou esquerdo, mas em essência, na questão. Clicar com o botão direito do mouse sobre uma pasta ou diretório na lateral esquerda e escolher a opção renomear, digitar outro nome. Isso renomeia o arquivo ou pasta? Renomeia a pasta. Agora imagine a situação para o arquivo. Cliquei com o botão direito do mouse sobre um arquivo na lateral esquerda. Peraí, tem como clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo na lateral esquerda? Não. Então você sabe que a questão está errada porque não existe a visualização de arquivos. Como que eu vou mudar o nome dele? Eu posso sim mudar o nome de pasta e diretório. Depende do diretório. Eu posso mudar o nome, mas somente se eu ver. Então no caso aqui não vejo arquivos na lateral esquerda. Muito cuidado com isso. Eu vejo sim eles na lateral direita. Diretório e pasta, em suma, é a mesma coisa. O que eles têm como diferença? É mais conceitual e na ideia mesmo do linguajar. Um diretório, ele é uma pasta, mas indicando que é uma pasta que contém outras pastas. Então, o termo diretório ele se aplica a essa ideia. Se é uma pasta e que tem outras pastas dentro dela. Se não tem outras pastas, não seria dito o termo diretório, é apenas uma mera pasta com arquivos dentro dela. Então, a organização aí de pasta e diretório é basicamente a mesma. Por isso, é muito comum falar subpasta e subdiretório. Mesmo entendimento, não há divergências aí. Então, muito cuidado com essa ideia do que você visualiza em cada uma destas partes da janela. Inicialmente, o que você tem aí no seu material, a primeira figura, você observa que em destaque aparece o recurso bibliotecas. O que é esta ideia de bibliotecas? Um recurso disponível a partir do Windows 7. Esse é um cuidado que deve ser tomado, porque as bibliotecas elas trazem novos recursos, novas ideias. Por exemplo, uma biblioteca ela não existe fisicamente. O que é uma biblioteca então? Uma biblioteca nada mais é do que um concentrador. Ela concentra vários arquivos em um único lugar. Posso dizer que ela é um link para o arquivo original. Porque dentro de uma biblioteca eu não tenho o arquivo, mas sim a sua representação. Então, por exemplo, imagine que você tem aí várias pastas organizadas, acredito eu, das suas fotos. Então você tem lá as fotos que foram tiradas no verão de ano tal, fotos tiradas numa festa tal, fotos tiradas no casamento de não sei quem, fotos tiradas num evento assim, assim, assado, e assim você tem todas elas separadas e com as fotos de cada uma dessas ocasiões. Imagine que alguém chega na sua casa e solicita para você, olha, eu vi uma
foto de fulano, não lembro onde que tá essa foto. Você lembra onde que tá? Você também não lembra onde está aquela foto. E aí, você vai ficar abrindo pasta por pasta, olhando foto por foto para tentar localizar? E aí esquece qual pasta já viu e isso já mistura tudo. Simples, use a biblioteca Imagens. Você vai fazer o quê? Você vai pegar todas essas pastas e vai indicar que você quer que elas sejam exibidas dentro de uma biblioteca. No caso, sugerido a biblioteca Imagens, biblioteca de fotos. E aí, todas essas pastas que estavam separadas, os arquivos que estavam em pastas separadas, vão ser mostrados como se estivessem apenas em uma única pasta. Então você abre uma pasta e está todos os arquivos lá. O que estava em uma e outra está em um único lugar agora. E você pode então visualizar diretamente. Da mesma forma, imagine que você tenha vários álbuns, ou seja, você tem lá separado as suas músicas por álbuns, por artistas. Você vai lá, separa todas elas e para ficar acrescentando, por exemplo, no Windows Media Player, você teria que ficar acrescentando isso toda vez, a mídia, uma por uma. Então você cria uma biblioteca de músicas, onde você traz todas elas ali. Então você tem o teu conjunto de dados organizado, bonitinho, as pastas, mas quando você precisa delas todas unificadas, você tem a biblioteca que oferece essa visualização. Então é esta a ideia de trabalhar com a biblioteca. Ela não existe fisicamente. Você não apaga um arquivo da biblioteca, porque ele não está dentro dela. O que é um arquivo na biblioteca? É simplesmente a identificação ou a indicação do arquivo que está na sua localização original. Ele nunca deixou de estar naquela pasta que você tinha ele. Ele simplesmente foi ilustrado, foi visualizado por meio de uma janela em outro lugar. Então esta é a ideia de biblioteca. Ela apenas concentra as informações dentro de uma única visualização, mas ela em si não existe fisicamente dentro do computador. Não existe uma pasta biblioteca. Por isso que aqui pasta está entre aspas, porque ela parece ser uma pasta. Podemos dizer que uma biblioteca é mais propriamente um local do que uma organização de armazenamento de dados. Então, cuidado aí com o entendimento dela. Também você deve ter observado que naquela janelinha tem lá os 3 botõezinhos que aparecem aí na sua lateral mais à direita. O que se remete a esses 3 botões? O primeiro botão, ele indica justamente os modos de exibição. Então o primeiro que aparece ali para você são esses 3 caras. E o primeiro dos botões que é apresentado aí no caso da figura com esta carinha. Por que no caso da figura? Porque de acordo com o modo de exibição que você escolher, o botão muda. Então é muito difícil eles colocarem na prova diretamente, olha, o que esse botão faz? Porque eu tenho ele variando. Se você observar aí na sua figura, você vai perceber que existe um ícone ao lado de cada uma dessas opções, que representa então o mesmo ícone que estaria no botão, no caso dela estar selecionada. Então você tem aqui um dos ícones representativos, mas a ideia é a posição dele para que você possa se organizar e referenciar aí dentro da questão. O que são os modos de exibição? Eles vão mudar a forma como nós visualizamos as informações aqui dentro deste painel direito. Ou seja, olhando aqui aquela estrutura básica da janela, nós vamos ver a mudança de visualização dentro desta parte da tela. Então é ali que vai mudar. Na lateral esquerda continua igual, as barras e filamentos continuam iguais. O que vai mudar é apenas a forma como eu vejo os arquivos nesta lateral direita. No caso dos modos de exibição, você tem que ter um cuidado, porque você percebe que aqui existe uma régua, que existe inclusive um marcadorzinho apontando aí dentro desta régua. O que acontece? Esse marcador é contínuo, enquanto que os itens são discretos, ou seja, você tem pontos que você vai escolher. Isso muda em que aspecto? Que você pode usar o Ctrl e a rodinha do mouse para aumentar e diminuir o zoom. E essa ideia de aumentar e diminuir o zoom nada mais é do que mover entre essa barra aqui. Então usar o mouse com a rodinha e o Ctrl, você vai fazer justamente isso. É como se você tivesse vindo ali, clicado e arrastado para a posição desejada essa informação. Por quê? Porque quando você olha pontualmente, se você clicar na opção ícones pequenos, a opção ícones pequenos clicada, ela representa apenas o ícone que identifica o programa que é trabalhado o arquivo. A mesma coisa, a ideia de lista, a ideia de lado a lado, também ilustra o ícone representante do programa. A opção detalhes merece um asterisco aí, já vamos comentar a respeito dela, porque ela tem a sua grande importância. Mas os modos, ícones extra grandes, grandes e médios, eles representam, na verdade, uma miniatura, que o que muda é o tamanho dela, a escala que você quer visualizar, como seriam pré-escalas. Mas se você trabalhar por esta régua, você vai perceber que esse tamanho ele varia conforme você aumentando a informação. Em regra, é só você aumentar a mínima coisa do pequeno que você já começa a visualizar miniaturas. Então você clicou em pequeno, você vai ver o ícone do programa. Se você aumentou um pouquinho o zoom, ou seja, se aproximou mais,
ele não mostra mais o ícone do programa, mas sim uma miniatura do documento. Você consegue ter uma pré-visualização da ideia do que está dentro do documento. Claro que quanto maior, por exemplo, para a imagem, muito melhor para poder visualizar o que está dentro. Mas isso depende da sua necessidade e o que você busca para visualizar os dados. O modo detalhes ele é importante por quê? Porque o modo detalhes ele vai organizar os seus dados em várias colunas. E essas colunas variam de acordo com o que se tem dentro da pasta. Então, por exemplo, você vai ter lá uma coluna que tem o nome do documento, você tem uma outra coluna que tem o tamanho do documento. Aí, se você pegar uma pasta, por exemplo, que seja só música, vai aparecer lá álbum, vai aparecer título, vai aparecer classificação, vai aparecer tempo. Se você pegar uma pasta que tenha imagens, vai aparecer qualidade da imagem, resolução. Se você pegar uma pasta que tenha documentos, vai ter data de criação, data de modificação. Então ele varia aos poucos de acordo com o que você tem dentro da pasta. Mas você, como usuário, pode vir aqui e escolher quais itens ou quais propriedades do arquivo você quer visualizar. E é exatamente essa ideia de propriedade que deve ser fixada. Porque o modo de exibição de detalhes permite que nós, usuários, visualizemos propriedades de um documento sem necessariamente abrir este documento. Então conseguimos identificar vários dados. Inclusive, estas colunas podem ser usadas para organizar os dados. Se eu clicar no título de uma das colunas, os dados serão organizados pela coluna em ordem crescente ou, se eu clicar de novo, em ordem decrescente. Então eu consigo parametrizar esta ideia pelo tamanho, pela quantidade, pela data. Então eu consigo organizar os meus dados por meio de uma classificação. Então esse é baseado no modo de exibição. Beleza. Ocorre que dentro do próprio Windows Explorer, ao clicar com o botão direito no mouse, existe a opção organizar por, que faria este princípio, só que perceba que a ideia de clicar no título só há no modo detalhes. Os outros modos de visualização, se você quiser mudar a precedência ou a regra da organização, é só mesmo clicando com o botão direito do mouse e escolher a opção organizar por. Mas também, logo junto da opção organizar por, tem a opção agrupar por. O que muda? O agrupar, ele vai mudar em grupos. Ao invés de eu ter aqui uma lista interina, eu vou observar que o meu conjunto de dados agora, ele vai ser separado por simplesmente linhas que tem aí a opção de minimizar. Por exemplo, como você vê lá dentro do meu computador. Lá dentro do meu computador você não vê uma linha, tem uma flechinha inclusive, na qual você vê as unidades de disco, o HD que você tem no seu computador, quais são os HDs. Aí depois tem uma outra linha também com a flechinha, onde que você vê lá as unidades de disco, pendrive, HD externo, caso você conecte, o cartão de memória que você conecte, CD, DVD e assim sucessivamente. Quando ainda você compartilha pastas em rede, tem lá mais uma classificação, ou seja, eu tenho aqui grupos de dados. O mesmo pode ser feito em outras pastas. Então, às vezes, imagine que você pegou lá uma pasta que tem tudo misturado. E aí você quer separar. E aí você quer ver no começo só documentos de texto, só documentos de planilha, só, por exemplo, a apresentação dos slides. Você pode fazer este agrupamento e não apenas a classificação. Porque daí, dentro de cada grupo, você pode organizar de acordo com a sua necessidade. Então você pode combinar aí as duas opções. Recurso muito bacana. Espero que você esteja testando aí a opção agrupar por e a opção organizar por. Ah, mas eu tenho medo de estragar o computador. Não vai estragar, porque é só clicar lá e ver como que está. Muda e depois volta do jeito que estava, se você gostar do jeito que estava comparado a uma nova forma de visualização. Então é simples, não precisa ter medo, pode testar tranquilamente. Inclusive a melhor forma de você fixar o conteúdo é esta. Mas também quando trabalhamos dentro das ferramentas do próprio Windows Explorer, dentro desse conjunto todo de recursos, eu comentei com você ali a ideia de pastas compartilhadas em rede. Muitas pessoas, quando trabalham em ambientes de empresa, tem lá pastas que são compartilhadas com documentos para que todos os funcionários tenham acesso. Acontece que para encontrar esta pasta, o que as pessoas têm que fazer? Muitas vezes dependem de ir lá, abrir os meus locais de rede, ver que tem lá centenas, milhares de computadores conectados e encontrar aquele que ela sabe, mas tem que ir lá ficar procurando qual é aquele que tem o que ela precisa. Aí vai lá e ainda conecta naquele computador, dentro dele tem um monte de pasta, sendo que você só precisa de uma. Aí você vai lá e acha aquela pasta. Quando você acessa ela, beleza, ela fica mais prática para ser acessada. Mas depois que você reiniciou o computador, você perdeu a referência a ela, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, o recurso mapear a unidade de rede facilita a nossa vida. O que vem da ideia de mapear?
criar um mapa, criar um caminho, uma rota que designe de onde você está para onde você quer chegar. Essa é a ideia de mapear. Então você pode, por meio dessa ferramenta, que é acessível, clicando com o botão direito do mouse sobre a opção Meu Computador ou Meus Locais de Rede, ao clicar com o botão direito do mouse, você tem lá a opção Mapear Unidade de Rede. Vai abrir uma janela que você tem aí no seu material e que você também pode testar para fazer isso. E esta janela vai ter lá a opção de uma letra, que você vai poder escolher, e o caminho do arquivo ou pasta que você deseja, normalmente da pasta. Então, ao invés de você, toda vez que precisa acessar, ficar procurando, você só vai fazer isso uma vez. Porque você vai ali, encontra, indica qual é a pasta que você quer e atribui uma letra. Ao atribuir uma letra, esta unidade vai estar constando lá na janela Meu Computador, abaixo, as opções de pastas compartilhadas. Assim você vai ter o acesso mais rápido a este dado, mais fácil localizar dentro da infinidade de arquivos que possam ter aí dentro de uma rede. Então, para isso que serve. Por isso que fala em atribuir uma letra a uma pasta compartilhada. Você vai identificá-la com uma letra. Claro que tem que ser uma letra ainda não usada. Porque, por exemplo, o C2 pontos, você já sabe que está usado. Ah, não sei não. Vai saber agora. Por quê? Porque quando você trabalha com o gerenciador de arquivos, no caso, o Windows Explorer, mas de modo geral com o sistema operacional, o sistema operacional ele tem lá uma estrutura de diretórios. Ele quem define isso. O que é a estrutura de diretórios? É a organização dos arquivos e pastas. Basicamente é a forma que vai dizer para o sistema saber o que tem dentro de cada pasta e o que ele precisa saber. Do tipo, tem lá a pasta Arquivos e Programa. O que está dentro da pasta Arquivos e Programa? São os arquivos representados aí como sendo os arquivos dos programas que o usuário, nós, instalamos no computador. Então, quando você instala um programa, as pastas, arquivos e dados referentes ao programa instalado vai estar na pasta Arquivos e Programa. Então, é a organização das pastas que você tem como sendo uma estrutura de diretórios. E como uma estrutura de diretórios, um sistema operacional ele tem um diretório chamado diretório raiz, que significa o diretório, que tem outras pastas dentro dele, que está localizado na primeira localização. Ou seja, que é a pasta que tem todas as outras pastas. A partir dela é que eu vou encontrar outras pastas. Se tiver uma ao lado, não está falando do sistema, e sim de uma outra unidade de disco. Então, o diretório raiz do Windows é o C2 pontos, ou também pode ser citado como C2 pontos barra. Também aceita os dois casos aí. Então, um recurso que pode ser utilizado para que você trabalhe e identifique a hierarquia de pastas. Então, decorrente dessa ideia de raiz, surgem alguns termos. Por exemplo, a estrutura de diretórios do Windows é uma estrutura na forma de árvore de diretórios? Sim, porque ela parte de uma raiz e vai se espalhando conforme galhos, que seriam pastas, até chegar nas folhas, que seriam os arquivos. Então ela tem essa ideia de enraizamento. Como também eu tenho uma ideia de hierarquia, ou seja, uma pasta que está dentro de outra, alguma pasta acima de outra dentro da organização de arquivos e pastas. Então tudo isso parte de um ponto único que é o diretório raiz. Então quando você fala em atribuir uma letra, você sabe que a letra C não vai poder ser usada, porque ela já está em uso. Você pode atribuir uma outra, que também não esteja em uso. Por exemplo, eu tenho lá um drive de CD conectado no computador, um drive E, uma peça. Essa peça, então, é uma outra unidade de disco. Provavelmente vai ser atribuída da letra D, 2 pontos. Eu conectei lá, por exemplo, um cartão de memória. Você vai ver que, ao conectar, ele automaticamente pega a letra E. Então, é interessante pegar as letras mais lá do final, tipo Z, é interessante. Ou A e B, que são letras aí que não são usadas, porque eram reservadas para o disquete. E hoje em dia, como você não os usa, estão lá disponíveis que podem ser utilizados por você. Mas o diretório raiz sempre será o C2 pontos. Então cuidado com isso. Quando nós estamos trabalhando com a estrutura de diretórios, também temos aí algumas regras para poder nomear os arquivos e pastas. Ou seja, quando eu vou renomear um arquivo, eu tenho algumas limitações para isso. Por exemplo, eu tenho certeza que em algum momento na sua vida, você foi renomear uma pasta ou algum arquivo com uma data. Aí você tentou colocar lá, data do dia tal, barra dia tal e coisa do gênero. Não foi algo assim? Beleza. Você foi lá e tentou colocar uma data. Mas ao fato de você tentar inserir essa data, apareceu uma mensagenzinha lá, um balão indicando, olha, você não pode usar estes caracteres. Você não pode usar barra, não pode usar barra invertida, não pode usar os 2 pontos, as aspas duplas, aspas simples pode, dupla não. A estrutura do asterisco, menor que, maior que, ou o pipe. O pipe no teclado ele aparece assim, lá do lado da letra Z. Ele aparece com um tracinho no meio, vazado. Mas na verdade, quando você usar ele, ele ficaria assim, inteiro.
Esses caras não podem ser utilizados. Você não consegue usá-los no nome de um arquivo ou mesmo pasta. Há este limite. Como que eles colocam essas questões? Eles vão lá e dizem, para renumerar um arquivo ou pasta, eu posso usar qualquer caractere? Qualquer significa todo. E esses caracteres podem? Não. Então, não é qualquer. Ah, eu posso usar o sustenido? Está na lista? Pode. Se não está na lista, pode usar. Ah, eu quero usar lá, por exemplo, o cifrão ou o e-comercial. Posso usar? Está na lista? Não. Então você pode usar. Porque você tem apenas a limitação para saber que não podem ser quaisquer. Porque você sabe quais não são possíveis. Na pior das hipóteses, você já sabe que a barra não funciona. Então não é qualquer caractere. Sempre memorize isso. Também há outra situação. O limite de tamanho do nome de um arquivo. O nome de um arquivo pode ter no máximo 260 caracteres. No máximo 260 caracteres. Ah, mas esses 260 caracteres não é o nome que você vai digitando direto. Ele vai desde o diretório raiz até o caminho final, que é a extensão. Então tudo isso aqui é o nome de um arquivo. Então quer dizer que esse barra pasta, é tudo o nome do arquivo? Sim. Então o nome do arquivo não é o nome que você escolhe apenas, mas sim toda a composição de seu caminho na organização de arquivos e pastas do computador. E aqui você tem as barras invertidas, indicando que não podem ser usados o nome do arquivo, porque elas simplesmente aparecem como um separador, indicando, olha, dentro da pasta C2 pontos eu tenho uma pasta chamada pasta, que dentro dela tem uma outra pasta chamada pasta, que dentro dela tem um arquivo, e esse arquivo tem uma extensão, e aí também questiona-se acerca da extensão. A extensão de um arquivo, ela pode ter apenas 3 caracteres? Você sabe que não, porque você tem um exemplo aí tradicional hoje em dia, você tem lá o docx. Tem só 3 caracteres? Não, tem 4. Então pode ser só 3 caracteres o nome do arquivo? A extensão dele? Não, pode ter mais. Ah, era isso só? Sim. Você tem essa característica. Você tem o composite que não pode ser maior do que 260, mas você tem aí a opção. Claro, se você criar pastas com nomes pequenos, por exemplo, uma letra só como sendo o nome da pasta, você vai conseguir criar várias pastas uma dentro da outra. Mas se você criar pastas do tipo, as fotos tiradas no aniversário da vovó, no ano tal, nas férias que eu fui pra lá, disso aqui, você vai criar uma pasta só e nem mal é mal conseguir criar arquivo dentro dela. Então você tem que ter cuidado aí na gerência dos seus arquivos e pastas por conta disso. Normalmente você descobre o limite quando você vai fazer um backup e aí você vai copiar e colar e aí deu zica no processo, porque ele vai dizer, olha, o caminho é muito longo. Ele não diz o tamanho do arquivo, o nome do arquivo, ele diz o caminho é muito longo. Que na verdade é o nome do arquivo. E por fim, nós temos que entender aí a ideia da operação dos arquivos e pastas. Como que eles descrevem essa operação com arquivos e pastas? Simplesmente é o princípio de copiar e colar. Só que normalmente aparece na ideia de clicar e arrastar, que é o prático hoje para você usar o computador. Você clica, segura clicado em um arquivo ou pasta e arrasta para o local desejado. Só que, decorrente da ação, ele produz um resultado diferente, ele te traz uma característica. Então, o nosso ponto de referência sempre deve ser a unidade de disco. Então, é isso que você deve olhar sempre, e não a pasta puramente. Você deve olhar onde que ele está. Se ele está lá na unidade, por exemplo, C2 pontos, que nem você tem no exemplo, está dentro do C2 pontos e tem lá dentro do D2 pontos, que seria um pendrive. São 2 unidades de disco diferentes. É isso que deve ser parametrizado. Por exemplo, aqui você tem uma pasta e dentro dela tem um arquivo e tem uma pasta. Tem uma outra unidade de disco no pendrive, uma pasta que dentro dela tem um PDF e tem lá uma outra pasta dentro dela. Nestas condições, fala-se o seguinte: se eu clicar, segurar clicado esse arquivo e arrastar ele para essa pasta, o que irá acontecer? Bem, eu estou arrastando de uma pasta para outra que está dentro da mesma unidade de disco. Logo, a ação desempenhada será a ação de mover, porque eu estou dentro da mesma unidade de disco. Porém, se eu pegar esse mesmo arquivo, clicar, segurar clicado e arrastar para uma pasta da outra unidade de disco, essa ação vai ser a ação de copiar. Ou seja, ele vai copiar esse arquivo e colar ele aqui dentro dessa outra pasta. Então, só o fato de arrastar, só na questão do contexto muda o resultado. E eu posso, então, às vezes querer arrastar, mas não com a intenção de copiar, mas eu quero arrastar com a intenção de mover. Então eu vou ter que arrastar com a tecla Shift pressionada. Então ao realizar esse processo, aí eu vou usar a ação de mover. Lembrando que mover é o mesmo que recortar daqui e colar na outra pasta. Uma ação sucessiva aí. Então, arrastar com a tecla Shift pressionada move o arquivo de uma unidade para outra.
Mas e se eu pegar dentro da mesma unidade e eu não queria mover um arquivo, mas eu quero arrastar o arquivo criando uma cópia dele para outra pasta? Nesta situação, com a intenção de simplesmente copiar, colocar uma cópia desse arquivo, eu vou arrastar com a tecla Ctrl pressionada para chegar a este objetivo. E outra situação é que eu posso arrastar um arquivo, aí independe se é para a mesma unidade, se é para uma unidade diferente, não tem problema. Se eu arrastar um arquivo com a tecla Alt pressionada, será criado um atalho para este arquivo. Então, simplesmente clicar e arrastar para outro lugar ou para o mesmo lugar, desde que eu arraste com a tecla Alt, vai ser criado um atalho. Lembrando que o atalho não é o arquivo propriamente dito, e sim apenas um link, uma referência para ele. Se eu apagar o arquivo original, o atalho perde toda a sua serventia, apesar de ele continuar ali aparecendo por conta de simplesmente problemas de gerência do Windows. Fazer o quê? Então, cuidado com essas ações. Teste, brinque com elas para que você possa entender toda a mecânica. Vamos ver os exercícios para praticar todo o nosso processo. Considere as seguintes assertivas acerca da utilização de arquivos no sistema operacional Windows 7. Os nomes de arquivos podem ser compostos por qualquer caractere disponível no teclado, à exceção dos caracteres arroba e cifrão. Uma pasta pode conter simultaneamente arquivos e subpastas. O número máximo de caracteres de um nome de arquivo do Windows 7 é de 11 caracteres, incluída a extensão. O que ele trouxe aí para vocês? 3 itens, questões de associação, e que ele solta aí opções do tipo, no primeiro item, qualquer caractere pode ser usado do teclado? Não. Ele fala arroba não pode ser usado? Arroba pode. Ah, não pode ser usado aí o cifrão? O cifrão também pode. O que não pode ser usado é barra, barra invertida, 2 pontos, asterisco. Então esses são exemplos de caracteres que não podem, ou seja, você já identificou o erro na primeira assertiva no que diz respeito aí à informação de que qualquer caractere seria possível, mesmo que ela tenha dado algumas exceções, mas você já sabe que pela barra, que ele não citou, não funciona. E tem um errado, você já elimina várias alternativas. No item 2, o que ele traz para você é a ideia básica de que uma pasta pode ter pastas e arquivos. Sim, pode ter, não falou nada diferente. É aquela questão que você olha, mas é só isso? É tão fácil? Será que isso aí, o item 2, correto. E no terceiro item aí ele traz a limitação da extensão do arquivo, dizendo que só pode ter 11 caracteres o nome do arquivo. Não, o nome do arquivo é todo o caminho, e todo o caminho no Windows 7 são 260 caracteres. Então cuidado aí, a alternativa correta, portanto, é aquela que diz apenas o item 2, a alternativa C é correta. Vamos à próxima questão. Considere que um usuário de login João_José esteja utilizando o Windows Explorer para navegar no sistema de arquivos de um computador com ambiente Windows 7. Considere ainda que, enquanto um conjunto de arquivos e pastas é apresentado, o usuário observe na barra de ferramentas do Windows Explorer as seguintes informações: bibliotecas, flechinha, documentos, flechinha, projetos. Nessa situação, é mais provável que tais arquivos e pastas estejam contidos no diretório C, barra invertida, bibliotecas, barra documentos, barra projetos, que no diretório C, users, João José, documentos, barra projetos. Errado. Por quê? Porque ele está dizendo que uma pasta do tipo biblioteca é uma pasta. Ele está dizendo que ela existe como um caminho exato, ao invés de dizer que ela estaria indicando arquivos que estão dentro da pasta do usuário, que seria o local onde estava o arquivo que está sendo apontado pela biblioteca. Lembre-se, uma biblioteca não é uma pasta, ela é um local, ela aglomera informações que estão em vários locais diferentes. Então tem como eu dizer que ela tem um caminho exato, ela tem a sua representação, mas ela não está colocada em uma pasta física realmente, porque ela apenas ilustra o que está espalhado em outros arquivos. Então cuidado com esses detalhes, resolva sempre bastante exercícios, busque aí um monte de exercícios, separe por tópicos e vá resolvendo esses exercícios. Na dúvida, mande e-mail, entre em contato pelo Face, nós estamos aí à disposição para que possamos interagir e para que a sua aprovação seja garantida. Forte abraço e até mais!